Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Amém. Paulo, em sua grande genialidade, nos convoca a comparecer diante deste grande mistério da parousia, a volta do Senhor. É preciso que Ele volte, e Ele está vindo já há bastante tempo, mas 1000 anos para o Senhor são como um segundo. Portanto, o que o apóstolo Paulo quer fazer naquele lugar onde o nosso coração humano se angustia, porque o Senhor nos redimiu, mas a salvação ainda não está totalmente conclusa na história. Ela é completa, não há que se acrescentar. Sabemos que o Senhor ressuscitou, estamos ansiosos que Ele volte, repetimos a sua memória até que Ele venha. No entanto, parece que o Senhor está demorando demais. Cada um de nós, em algum momento, onde clama aos céus, pedindo que se faça justiça, seja numa pequena dificuldade na vida, ou seja diante da morte, experimenta esta angústia do povo de Tessalônica. Na primeira carta aos Tessalonicenses, e esse é um texto genuinamente paulino, não é atribuído a ele, mas se trata de um escrito autenticamente seu. Na primeira carta aos Tessalonicenses, ele insiste que o Senhor está vindo. Agora, ele tem que responder uma carta para explicar se está vindo, por que nós temos a impressão de que ainda não chegou. E aqui se insere o versículo 2 da primeira leitura. Não vos deixeis confundir na mente. A mente, este nous, aquele lugar preciso onde nós somos convencidos naquela estrutura psíquica que cada um traz dentro de si e é mais ou menos embaraçosa, porque a mente sempre interpreta. O fato é aquilo que acontece, mas nós nunca somos capazes de traduzir aquilo que acontece. Para nós, aquilo que aconteceu foi um bom dia, depois de uma noite mal dormida. Mas para a outra pessoa que escutou, ela já fica com a impressão, será que não está me amando mais e já está querendo partir para outra? Portanto, a mente, lembra Santa Teresa d'Ávila, é a louca da casa, porque aquilo que nós dizemos pode ser interpretado de um outro jeito por aquele que escuta, e nós nunca seremos capazes de alcançar exatamente aquilo que o outro quis dizer. Por isso, um dos grandes segredos na vida para a gente não entrar em enrascadas ou sair delas é ter a capacidade de desdizer o dito. E para desdizer o dito, nós temos que colocar aqui uma atitude filosófica em segundo plano a nossa mente. Porque a maior parte das vezes aquilo que nós estamos interpretando, imaginando e fantasiando está num grande divórcio daquilo que de fato está acontecendo. Então, diz o apóstolo Paulo, não deixeis confundir a mente. A mente, diz Teresa d'Ávila, é a louca da casa. Ou passemos ao ensinamento dos sutras budistas, onde se diz que a mente humana deve ser mais temida do que ladrões, um bando de ladrões e de assaltantes vingadores. Portanto, a nossa mente está o tempo todo em disputa, em confusão, está o tempo todo sendo atravessada por fantasias, medos e angústias. E neste lugar, precisamente, do medo, da angústia, da incerteza e do desamparo, a própria religião pode prestar um desserviço. É porque lá onde nós tivermos pessoas loucas, desvairadas,
neuróticas, obsessivas, paranoicas, inseguras, terá que haver a figura de um padre, de um pastor, de um político, um pai totêmico, para dizer, pode vir aqui, que no meu colo tudo se ajeita. Mas o que começa no colo vai terminar no bolso, certamente. Porque nós, quando mendigamos amores, nos vendemos por qualquer preço. Não é assim que lembra o grande filósofo, ou a grande filósofa, Pablo Vittar? São amores que vêm, amores que matam, amores que acabam. É preciso tomar um pouco de cuidado com esses falsos amores. Certamente o apóstolo Paulo escutava Pablo Vittar. Então, Paulo está dizendo, cuidado com estes amores que matam, porque eles podem te alimentar com uma doutrina que não é verdadeira. Cuidado com este fanatismo apocalíptico, porque isso vai te matar. Nós temos que tomar cuidado, irmãos e irmãs. Tem gente que, vendo a crise dos filhos em casa, a dificuldade no casamento, ou na insegurança da sociedade, imagina que é multiplicando os ritos, esta ou aquela oração, que é enchendo o saco da vida do esposo e dos filhos, que vai conseguir converter, e pode ser que não. Ou na maior parte das vezes, acaba não sendo assim. Porque às vezes nós estamos punindo no outro aquilo que deve ser aceito e resolvido em nós. Às vezes estamos tentando sanar os problemas do nosso casamento e dos nossos filhos com o veneno, que parece remédio da hipocrisia. É o que está dizendo Cristo no Evangelho. Os fariseus, cheios de ritos, cheios de orações, cheios de práticas, de exterioridades, parecem converter as pessoas, mas nos momentos em que trazem as pessoas para o seu clã de tradições vazias, o seu clã de loucuras, de neuroses, do narcisismo das pequenas diferenças, diria Freud, eles tornam as pessoas piores do que elas eram antes de se converterem, entre muitas aspas. Essa é a crítica de Jesus, a crítica do apóstolo Paulo e também pertinente ao nosso tempo. Tomemos cuidado com nossos ritos vazios, com nossas cortesias, porque às vezes o excesso de religiosidade, de oração, muita reza nesse ou naquele horário, é aquilo que nós estamos oferecendo para não nos confrontarmos com as perguntas que mais importam. Até o exercício da religião pode ser diabólico, pode causar uma divisão dentro de si mesmo, porque o hipócrita é alguém dividido, ele diz uma coisa e faz outra, ele tem ideias maravilhosas e abstratas no seu grupo, na sua comunidade, na sua seita, mas não é capaz de traduzir na vida e como convicção pessoal aquilo que é doce nos seus lábios. E os ditados são sempre doces nos nossos lábios e amargos quando queremos que se aplique à vida dos outros. Tomar cuidado com o fanatismo apocalíptico. E Paulo vai dizendo, há rumores. Os rumores sempre emergem nos tempos de crise. Não vos deixeis levar facilmente. Não vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós. O apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses e a cada um de nós, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, não é? Portanto, ela não perde a sua eficácia, não perde o prazo de validade, nós cantamos isso antes do Evangelho. Ele está nos ajudando a perceber que há uma presença de Jesus. E que quando nós temos consciência dessa presença, a gente não se ausenta da gente mesmo. Porque o que é um louco? Um louco é um ausente de si. Ausente de si mesmo. O que vai resolver o meu casamento é eu rezar de madrugada. O que vai resolver o problema dos meus filhos é eu ficar brigando, insistindo para que eles façam isso ou aquilo. Então, está fora de si, olha só, fora de si. Às vezes a gente está num relacionamento, num ambiente de trabalho, a gente está num casamento, numa paróquia, e está cheio de gente aloprada. A pessoa está fora de si. Ela não percebe a realidade, ela fantasia a realidade e se utiliza de artifícios, geralmente teóricos, elaborados, com muito conhecimento, porque o conhecimento incha, ilude, para desviar o foco daquilo que precisa ser realmente encontrado e visto. Paulo diz, não, presença. Hoje nós diríamos, em linguagem de coaching, o apóstolo Paulo está dizendo que é preciso ter mindfulness, é preciso ter presença plena. Então, se você não tiver mindfulness no seu trabalho, no seu casamento, você vai estar perdido de si, sequestrado, assaltado pelas suas ideias. Há uma presença, diz o apóstolo Paulo,
que, não obstante seja ainda não, porque a salvação ainda não está concluída, ela só será concluída no último dia, na ressurreição, é ainda não, mas é já. Eu não preciso ficar esperando o que vai acontecer, será que vai ter um apocalipse, será que o mundo vai acabar, meu Deus do céu, pandemia, tsunami, guerra. Paulo está dizendo, não precisa disso, basta tomar consciência do que você já tem. E o que é que nós já temos, insiste o apóstolo Paulo? Versículo 14. Deus nos chamou por meio do Evangelho para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ponto de partida. O chamado que é uma boa notícia. O Evangelho, um bom anúncio, uma boa notícia. E o que é o conteúdo desta boa notícia? De que a glória já está garantida em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um pouco diferente do discurso da Dilma. A Dilma diz no seu discurso, nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. O apóstolo Paulo está dizendo num sentido diverso. Não é sobre ganhar ou perder, vai todo mundo ganhar, porque Jesus já venceu. Ele já conquistou a glória. Nele nós somos mais que vencedores, porque Ele nos salvou. E a garantia disso, diz o apóstolo em outra de suas cartas, há uma unidade no pensamento do apóstolo Paulo, é o Espírito que nos foi dado. O amor foi derramado em nossos corações. Por isso, nem tribulação, nem perigo, nem espada, nem fome, nem sogra, nem cunhado, nem boleto, nem encheção de saco pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é um já em nossas vidas. Este amor, a esperança da glória a que nós somos chamados. E continua o apóstolo Paulo, versículo 16. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, nos amou em sua graça, em seu charis. O amor com que Ele nos amou nos proporciona uma consolação eterna. Paráclesis aionon está no grego. Paráclesis, consolo, o Espírito é o Consolador. Aqui está uma formulação trinitária, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, e o amor, a graça que vem a nós é o Espírito Santo, nos proporcionou a consolação eterna. O consolo, que é mesmo diante de um contexto externo, que parece contradizer aquilo em que esperamos, nós temos a consciência de que a esperança salva. Somos salvos na esperança. Mesmo despedaçados, lembra o apóstolo Paulo, nós não desesperançamos, porque nós temos um consolo que é eterno. Paráclesis, consolo eterno. E aqui vemos que esse texto do apóstolo Paulo está inserido num grande midrash, porque este é o nome, estas são as feições de Deus no Antigo Testamento. Ele é amor, Ele é hesed, Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele é empatia e ao mesmo tempo é fidelidade, permanece, verdade, nele podemos confiar. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem pus a minha confiança. É o que Jesus diz no final do Evangelho de Mateus, no versículo 28, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Você tem consciência dessa presença de Cristo? Cultiva essa presença do Cristo em sua vida? Porque se nós estamos com Ele, no mar revolto que é a vida de cada um de nós, nós não nos desesperançamos diante das tempestades. E Ele mesmo diz, eu vou, mas enviarei a vós o Paráclito, o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome. Ele vos recordará tudo aquilo que vos tenho dito e ainda mais. É preciso pedir ao Espírito Santo. Se Santa Mônica não fosse uma mulher consciente de que a esperança não decepciona, desta consolação eterna de Deus, ela não teria dado conta de perseverar, rezando e lutando pela conversão do seu filho. Ela não teria dado conta disso. O contexto externo fazia Santa Mônica ver que o seu filho morria na alma, que é pior do que a morte física. Ela que o criou cercado de carinhos, lhe introduziu a fé, o viu perverter não só a fé, mas também a sua própria dignidade. Agostinho é alguém que durante mais de 30 anos chega ao fundo do poço.
experimentando tudo aquilo que desumaniza. E Santa Mônica não se desespera. E é muito bonito quando nas confissões, dizendo de sua conversão, Agostinho diz: Mônica, minha mãe, nutriu-me com o leite, assim como toda mãe nutre o seu filho, mas deu-me um alimento ainda maior, ela me nutriu com a fé. E ele diz: as lágrimas de minha mãe, Mônica, lavaram-me como o sangue do teu coração, ó Cristo. Lindo isso. As lágrimas que lavam, a perseverança de uma mãe que nutre a alma do filho. Esse é o parto mais difícil. Eu não tenho útero, portanto não tenho lugar de fala, mas me arrisco aqui a dizer, não de, mas sobre aquele momento tenso de dar à luz a uma criança, a dor, a incerteza, o parto natural, que dói, que gera angústia, não se compara ao parto que uma mãe tem que fazer do seu filho ao longo de toda a vida. Parto dos valores, das noites mal dormidas, das incompreensões, parto da ingratidão, parto do abandono. Basta ir à porta de um presídio para ver mães que continuam parindo, na angústia, como Santa Mônica, no desejo de verem nos seus filhos aquilo que diz o apóstolo Paulo: novas criaturas. Assim Mônica persevera. Persevera porque confia que, para além das ansiedades e das expectativas, há uma esperança daquele lugar onde nós vamos chegar e onde nós já estamos. Toda pessoa que confia em Deus, toda mãe como Santa Mônica, é um grande sonhador. E os nossos sonhos não são frustrados quando são sonhos de Deus, porque Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao testemunho da verdade. Por isso não reze com desespero. Por isso não reze como quem vai fazer barganha com Deus. Não reze como os pagãos que têm que multiplicar muitas orações. O vosso Pai que está no céu já sabe daquilo de que necessitais. Reze com a consciência de que a oração nos dá uma consolação eterna. Reze com a certeza de que tudo vai ficar bem. Reze com a convicção de que Deus já preparou o melhor. Esta é a oração de Santa Mônica, tem que ser a nossa oração para não cairmos no desespero. E insiste o apóstolo, versículo 15, voltamos da primeira leitura. Ficai firmes, guardai e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos de viva voz ou por carta. Ficar firmes, convictos, firmeza, alicerçados nesta palavra. Só tu tens palavras de vida eterna. E guardar esta tradição. E aqui, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, está ensejado neste primeiro grupo de escritos do Novo Testamento, porque que nós católicos achamos que a sola Escritura é uma grande asneira. Não, não é só a Bíblia, mas é a Bíblia e a tradição. Porque nós só podemos interpretar a fé a partir da tradição, a partir das Escrituras e do magistério. Portanto, o apóstolo Paulo diz, estamos alicerçados naquilo que está escrito, e hoje sabemos que o que está escrito é a revelação constitutiva, as Sagradas Escrituras, o horizonte primeiro a partir do qual decorre toda a teologia e toda a reflexão. O ponto de partida tem que ser a Bíblia, mas a tradição viva da fé, o sentido unitário das Sagradas Escrituras, para que a gente interprete bem e não se deixe levar por qualquer loucura destes amores, falsos amores, que nos tocam no coração, mas estão mirando o nosso bolso e o nosso desamparo. E aqui terminamos com o olhar sobre o Evangelho, porque Jesus está nos alertando que é possível que a gente adira a este ou aquele pensamento, a esta ou aquela doutrina, mas que não estejamos convertidos. É possível que haja pessoas que saibam rezar isso ou aquilo, que acordem de madrugada para rezar isto ou aquilo, que tenham conhecimento desta ou daquela doutrina, mas não estejam verdadeiramente convertidos. O excesso de rito, que é sintoma da falta de interioridade, a mera repetição e a aglutinação de palavras para não dizer aquilo que precisa realmente ser dito. Jesus está mostrando que há um caminho oposto daquele dito pelo apóstolo na carta aos Tessalonicenses. Nós temos que guardar a fé,
guardar a tradição, guardar a palavra, porque, como lembra São Bernardo de Claraval, ao guardar a palavra, ela nos guarda. Se alimente da palavra, se alimente da oração, tenha tempo para Deus. Porque se você guarda o que é de Deus, Deus te guarda. Mas é preciso deixar o excesso, o inchaço, a repetição, as ilusões, os ritos. Jesus diz no Evangelho, o núcleo da Torá, o núcleo da lei, é a tzedakah ou rokimá, o hesed e o emet. Ou seja, a justiça, dar a cada um aquilo que lhe pertence. Ser capaz de fazer aquilo que é certo, mesmo quando ninguém está vendo e não há recompensa nenhuma para isso. Fazer o que é certo porque é devido. Estar convencido a partir de dentro, de modo que o seu querer e a sua vontade sejam transformados pela vontade de Cristo. E não Deus e sua família estejam fadados a corresponder às suas expectativas e às suas fantasias. Fazer aquilo que é certo no momento certo, ainda que não haja recompensa para isso. Em segundo, hesed, um amor que é compromisso, recebido da parte de Deus, que não nos abandona, e nos arriscarmos a amar com o amor com que nós somos amados. E por fim, verdade, fidelidade. Nenhum relacionamento, nenhum ambiente de trabalho pode sobreviver se nós não somos verdadeiros e sinceros. Emet, fidelidade, veritas, aletheia. É preciso que nós sejamos fiéis, lembra Hamlet, fiéis a nós mesmos. Segue-se a isso como a noite ao dia, que quem é fiel consigo mesmo jamais será falso com os outros. Não sejamos falsos, nem hipócritas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.